Tudo é possível, somente crer, somente crer, Senhor nosso Deus, nesta manhã nós estamos aqui em Sua presença, este dia tão especial para nós, que é o dia do Senhor. Este dia também, quando estamos preparando os nossos corações e nossas almas para o culto de Santa Ceia, e nós queremos nos colocar diante de Ti com todo o coração e nossa alma, e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua presença possa estar ao nosso lado, possa estar aqui nos motivando. Nesta manhã queremos preparar nossa alma com o alimento do céu, que nós possamos sentar quietamente e comer a Sua palavra. Que Tua palavra verdadeiramente é alimento para as nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, que nesta manhã o Senhor nos abençoe, que Sua mão de poder seja sobre nossas vidas, para nos conduzir, nos guiar, nos dirigir, para que possamos, em cada momento que nos chegamos aqui, fazer uma verificação, fazer um exame, Senhor, em nossas vidas e ver o que precisamos retirar, o que precisamos desapegar e também buscar aquilo que precisamos colocar dentro de nós para melhorarmos. Como diz o profeta, nós viemos à Tua casa para ser melhores cristãos, é isso que queremos ser. Que nesta manhã nos conceda esta graça de sair um pouco melhor. Queremos dar liberdade ao Seu Espírito para possa fazer uma grande obra dentro de nós. Afinal, nós estamos preocupados, porque estamos nos aproximando velozmente do grande dia em que teremos que sair daqui deste mundo. E para isso, nossas vidas têm que estar preparadas, Senhor. Não vamos sair de qualquer maneira. Por isso, queremos dar liberdade ao Seu Espírito nesta manhã para trabalhar e agir em nós. Que Tua palavra venha fazer efeito, que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Perdoe as nossas falhas e pecados, que possamos nos esconder debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, que fales aos nossos corações, pois nós lhe agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você está entendendo? Isso é uma questão, quer dizer, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Versículo 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei.
Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Amém. Vamos até aqui. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a porção de sua palavra em nossos corações. Podemos sentar. Eu quero que você preste bem atenção nesta manhã, porque vamos aprender alguns princípios da Bíblia que vão servir muito para nós. Você irmão, você irmã, você pai, você mãe. Nós vamos fazer uma análise sobre a vida deste homem, o rei Asa. E você vai ver certas atitudes que nós tomamos, quão bom é para nós e para a nossa família. Princípios que não podem ser quebrados, porque Deus é um Deus de princípios. E quando nós descobrimos estes princípios e aplicamos na nossa vida, nós somos vitoriosos. Disso depende muita coisa do nosso dia a dia. E você vai ver que isto é verdade. Amém? Asa, ele foi o terceiro rei de Judá. Terceiro. Porque o primeiro rei, depois que o reino foi dividido, foi Roboão. Né? Ele foi o filho de Salomão. Mas como houve aquele problema com Salomão, Deus dividiu o reino por causa do pecado de Salomão, principalmente com uma coisa que Deus nunca aceitou e que nós temos que gravar isto em nossa mente. Se tem uma coisa que ofende a Deus, olha, às vezes as suas falhas, Deus até entende, Ele releva, porque até o profeta diz que Deus não nos responsabiliza pelos nossos erros involuntários. Porque tem erros involuntários que você faz na caminhada. Mas ele diz assim, ele te responsabiliza pelos teus erros voluntários, aquilo que você sabe que é errado e faz. Aí não tem jeito. Correto? Mas se tem uma coisa que Deus nunca aceitou, é a questão de colocar alguma coisa no lugar dele, que ocupe o lugar de Deus. Como no caso, porque aquilo se torna uma idolatria. E Deus nunca aceita nada no lugar dele. Ele quer ser sempre o primeiro. Então vamos colocar este princípio em ordem. Na nossa vida, Deus quer ser o primeiro. Não quer ser o segundo, Ele não quer ser o resto, Ele não quer ser quando sobra o tempo. Nós temos que gravar isto em nossa mente. Toda vez que isso acontece, dá problema na nossa vida ou em qualquer circunstância, família e tudo. Amém? Então, você vê que Asa, ele teve uma influência boa da parte do pai dele. Quem foi o pai de Asa? Foi Abias. Se você ver, você vai ver uma coisa na Escritura, que um pai, ele influencia o filho. Os filhos, Jesus disse em João capítulo 5, versículo 19. Grave o que a Bíblia diz aí. É um versículo que você já conhece, mas é bom sempre a gente bater, repetir. O que é que Jesus diz em João 5, versículo 19? Vamos ver. A Bíblia diz assim, deixa eu ler aqui para você ficar bem tranquilo. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Você está entendendo? Então o filho vai copiar o que o pai faz. Isso é no espiritual e no natural. Por isso que a figura de um pai dentro de uma casa é um espelho para os filhos. Então nós ensinamos princípios aos nossos filhos. Se nós temos princípios, você pode ver que os filhos copiam a maneira da gente. Se o pai é honesto,
O filho vai ser, ele olha para o pai aquilo como um espelho, ele vai agir da maneira como seu pai age. Se o seu pai é um desordenado, o filho vai ser desordenado. Isso é Bíblia. Isso é uma sequência. São coisas que passam de pai para filhos. Certo? Como também se o pai abre, ou a mãe, sei lá quem seja, uma brecha naquela árvore genealógica para um espírito entrar, ele está transmitindo aquilo para a família. Certo? Você pode ver. Por que tem doenças hereditárias? Por quê? Porque foi aberta uma brecha ali, um espírito daquela doença entrou ali e vai passando na árvore genealógica. Que o médico já está acostumado com isso, a medicina. Não é verdade? Vem um tipo de doença que acompanha aquela família. E você vai ver que isso é uma coisa real, nós convivemos com isso todos os dias, o médico sabe, todo mundo, mas o médico diz hereditariedade, mas nós sabemos pela palavra que são espíritos de enfermidade, e vai acabando naquela árvore genealógica, vai passando de um para o outro. Se tem enfermidades que são assim, problemas também vão junto, certo? Então, por exemplo, se um espírito de adultério entra naquela família, aquele espírito vai da família. Você está me entendendo? Em algum momento ele entrou, então ele se estabelece, ele vai tomando aquela família, ele vai passando para filhos, para as filhas e você vai ver, tem espíritos que se estabelecem, são transmitidos, entrou naquela família. Por isso que você, quando sabe desses princípios, nós vamos agindo e nós vamos fechando as brechas, porque Deus nos deu uma coisa mais maravilhosa e nós temos que valorizar o que Deus nos deu, porque Deus nos deu só palavra revelada. E a palavra revelada, ela vem para fechar brechas. Ela vem para fechar estas coisas, expulsar estas coisas. Pode ser que veio, você não é culpado, você não foi buscar, mas veio em você. Mas também veio a palavra para curar, para sarar, para tapar as brechas, para colocar as coisas em ordem. Você está me entendendo? Então, por que eu digo isto? Se você ler no capítulo 13 de 2 Crônicas, você vai ver uma atitude do pai de Asa, que Asa copiou. Entendeu? E você vai ver que quando ele entrou em apuros, quando Abias, em certo momento, entrou em apuros, porque Abias, ele reinava no sul, e o Jeroboão, que reinava no norte, tudo era irmãos, tudo era Israel. Mas veio fazer guerra contra ele, irmão contra irmão. E aí quando eles se encontraram no meio da batalha, no versículo... ele começa a falar com ele do versículo 7, versículo 8, ele faz uma proclamação de cima do morro, de cima do monte, dizendo assim, olha Israel, vocês não estão bem, porque o reino de vocês não é um reino legítimo, porque quem assumiu o reino foi um homem que não era sequência, não era filho de rei, foi Jeroboão, ele era servo de Salomão. E outra coisa, ele fez coisa errada aí, ele tirou os sacerdotes do Senhor e colocou outros sacerdotes por conta, gente que nem era qualificada para o sacerdócio. Outra coisa, tiraram o Senhor do meio de vocês e botaram os deuses lá do Egito, que são bezerros. Vocês estão fora da vontade de Deus. Mas o Jeroboão tinha um exército que era o dobro do de Abias. Abias tinha um tanto e Jeroboão tinha o dobro. Sabe o que Jeroboão fez? Ele cercou. Enquanto o Abias estava falando, ele pegou a emboscada e fez uma emboscada por trás. Quer dizer, ele deixou uma turma na frente e fez uma emboscada por trás. Quando Abias viu, ele estava cercado.
Quando ele viu que ele estava cercado, que ele tinha que pelejar pela frente e por trás, ele viu que ele não tinha saída. Primeiro porque o exército do outro era em dobro. Mas olha o que ele fez. Diz assim, versículo 14, de 2 Crônicas, capítulo 13. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim, clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Olha aí o que eles fizeram. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Como é que eles venceram? Clamaram ao Senhor. Não tinha saída, o jeito era clamar. E eles gritaram e clamaram. E Deus veio diante e feriu os inimigos diante deles. O Asa viu isto. E ele tomou aquele princípio para ele. Vamos ver os princípios que Asa tomou. Vamos ver, que foi muito bom. Vamos para o capítulo 14 de 2 Crônicas e algumas atitudes deste rei, porque ele reinou 41 anos em Judá. 41 anos foi o reinado dele. Versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Já é coisa boa isto. Primeira atitude de Asa. Qual foi a primeira atitude dele? Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Lembra que quando, no capítulo 35, não desmarque aqui, mas nós estamos aqui numa escola dominical, não durma. Capítulo 35 de Gênesis, tem assim, preste atenção. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante de face de Esaú teu irmão. Versículo 2, então disse Jacó a sua família e a todos os que com eles estavam, o que é que ele disse? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Viu a atitude de Jacó? É a primeira atitude que um homem, que uma família deve tomar. Foi a primeira atitude de Asa. Tira fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele foi lá e quebrou tudo, porque Israel estava ali. Eles adoravam só o Senhor. Mas a atitude de Absalão, através das mulheres que ele foi casando, cada uma delas ia trazendo o seu Deus. Quando viu, Israel estava cheio de problemas, porque eles faziam a festa para Deus, mas cada mulher também começou a reivindicar sua própria festa para o seu Deus. Foi assim que entrou Baal, Astarote, Azerá, Moloque. Tudo foi entrando em Israel através daqueles casamentos mistos que Salomão fez. Salomão fez muito mais terrível mal diante do Senhor, porque ele foi o homem que Deus encontrou 2 vezes com ele pessoalmente, cara a cara, e disse, meu filho, pede o que tu queres que eu quero te dar. Não vejo na Bíblia nenhum outro homem que Deus encontrou assim, face a face com ele, mandando ele pedir o que ele queria. No entanto, ele vai e faz uma coisa dessa. Em vez dele tirar os deuses estranhos, ele trouxe os deuses estranhos para dentro de Israel. E Deus teve que dividir aquele reino no meio, explodir o reino de Israel, que era só um reino, só uma nação de norte a sul. 10 tribos deixou com o estranho e deixou só 2 por causa de Davi e do pacto que ele tinha feito. E aquele foi o problema que Israel se arrastou para o resto da vida. Porque tem problemas que nós arrumamos, que se nós não cuidarmos, aquilo se arrasta conosco para o resto da vida. É muito sério o que eu quero falar esta manhã. Você está me entendendo? Principalmente essas questões de deuses estranhos. Mas pastor,
Lá em casa não tem nenhuma estatuazinha, não tem nenhuma coisinha. Não é isso que eu estou falando. Mas o diabo traz coisas para dentro de casa para ocupar o lugar de Deus. Para se colocar no lugar do Senhor Deus. E coisinhas, que nós quando vemos, nós estamos dando mais atenção para aquilo, estamos dando mais valor para aquilo, estamos dando mais tempo para aquilo do que para Deus. Aquilo se torna um Deus para nós. Você concorda com isto? Tem hora que nós temos que parar, meus irmãos, um dia e dizer, peraí, para que eu estou dando mais valor na minha vida? Por que eu estou dando mais destaque? Para que eu estou dando mais tempo? Porque a nossa vida é uma escala de valores. Por que eu estou dando mais atenção? É para Deus? É para a palavra? É para a mensagem? É para o Senhor ou é para outras coisas? Nós temos que fazer sempre essa reflexão. Porque se não está sendo para Deus, aquilo que nós estamos fazendo está sendo Deus para nós. Aí nós não podemos culpar Deus se o problema começa a chegar, se o reino começa a dividir, se problemas e mais problemas. E nós não sabemos por quê. Mas você vai ver que eu vou mostrar para você na Bíblia que é isto. Quando nós fazemos uma faxina, que nós fazemos um autoexame, que nós fazemos uma avaliação e dizemos, não, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Você vê que Deus se move através de princípios e de atitudes e de posições. Toda vez que você tomou uma posição, você viu que deu uma diferença. Porque Deus se move pela posição que nós fazemos. A primeira coisa que Asa fez, ele tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as estátuas, cortou os bosques. No versículo 4, veja comigo. O que ele mandou? Ele mandou fazer uma coisa. Fale você, todos juntos. E mandou o quê? Isto. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Quer dizer, vocês têm que obedecer a palavra. Judá, vamos tomar uma atitude. Vamos buscar ao Senhor. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra. Vamos orar juntos. O que você acha quando um pai toma uma posição dessa dentro de casa? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui do versículo 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. E o reino esteve o quê? Você já viu como a paz entra? Nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Quando Asa toma uma atitude, a primeira coisa que Deus fez, deu paz para ele. É que Deus quer pegar o reino da sua casa e dar paz a ele. Tirar as brigas, as confusões, as discórdias. Porque nós estamos pregando uma mensagem, meus irmãos, que não é uma denominação, não é uma religião. Você não abraçou uma religião, você abraçou a palavra da hora. E ela tem que se cumprir na sua vida. Porque Deus é um Deus de equilíbrio. E quando nossa vida não está em equilíbrio, então tem alguma coisa errada. Nós não podemos ser desequilibrados nas nossas coisas. E você sabe que tem homens desequilibrados, mulheres desequilibradas, jovens desequilibrados, que não sabem se não tem uma vida de equilíbrio diante de Deus. Colocar cada coisa no seu lugar, um pouquinho para cá, um pouquinho para aqui, um pouco para Deus, tudo organizado na sua vida. Não, é desorganizado, é desequilibrado. Não sabe equilibrar a sua vida. Sabia disto?
Quando há uma mulher em desequilíbrio, ela não sabe a posição dela, ela está em desequilíbrio, se ela não sabe a sua posição no lar, na casa, como deve ser em relação ao seu esposo, à sua família. Quando tem um homem que não sabe ser equilibrado como um pai para a sua família, saber ter o tempo para Deus, porque, irmão, não adianta, nós não vamos quebrar o princípio divino. Dentro de casa é você, meu irmão, que tem que tomar certas atitudes. Não vai esperar da tua esposa isso. Certo? Vocês estão me ouvindo? Quem tomou atitude não foi a esposa de Asa, foi o rei Asa. Então, quando você vê o lar muito, é porque dá falta de equilíbrio. Tá certo que a gente entra para a palavra, a gente vem para a palavra, você chegou agora há pouco, a gente traz muita coisa desequilibrada de lá de trás, que a gente não aprendeu, não teve um pastor para ensinar, não teve uma igreja, alguém para direcionar a vida. O problema vem, claro, e até arrumar demora um tempo. Aí o pastor tem paciência, o pastor está vendo o andamento, mas ele está acompanhando, de longe, mas ele está acompanhando. E a gente está vendo o progresso. Mas de acordo com a sua atitude, nós vamos ver daqui mais uns dias o equilíbrio chegando. Amém? Quando Asa tomou atitude espirituais com relação a espiritual, meu irmão, porque tem gente que é muito bom para tomar atitude natural. É trabalhador, é honesto, paga as suas dívidas, trabalha como ninguém. Bom, isso é maravilhoso, isso é uma parte boa, quando o homem é trabalhador, que ele cuida da família, não deixa faltar nada, e ele trabalha de dia, trabalha de noite, ele está equilibrado nessa área. Mas a nossa vida não é só o natural, ela tem que ser o espiritual também. Para ela ter o equilíbrio, você tem que trabalhar, você tem que cuidar, você tem que realmente dar força na sua família, mas você não pode esquecer que a sua família, ela vai depender principalmente da atitude espiritual que você tomar. E é o fundamental. Porque você pode trabalhar como um louco, mas se Deus não tiver com você, aquilo tudo é em vão. Você ganha dinheiro, você compra as coisas, mas o que adianta você fazer uma casa bonita pelo seu esforço, comprar um belo carro e Deus não está lá? Não adianta nada. Você simplesmente tem uma bela casa, um belo carro, mas não está Deus ali. Amém? A felicidade, o seu sucesso realmente é Deus estando ali. Porque quando Deus está ali, Ele segura as pontas, Ele quer te abençoar. E se nós soubéssemos disso, irmão, e levássemos isso bem a sério, nós seríamos os homens mais ricos que existiam na face da terra. Sabia disto? Porque o desejo de Deus é nos abençoar. Mas tem gente que não serve para ser abençoada. Porque se Deus der para ele, ele fica louco, ele enlouquece, ele se perde. Sabia que tem gente que é assim? Eu conheci gente assim. Conheci pessoas na igreja que choraram. Eu conheci pessoas no início da minha fé desse tipo, que choraram, pediram para as irmãs orarem, a igreja orar, que ele precisava de algo que era uma bênção, que Deus foi lá e abençoou pelo resultado da oração. Foi só abençoar o homem, se desviou. Então não era para ser abençoado. Como é que Deus vai abençoar alguém? Mas Deus responde orações. Se você clamar, Ele responde. Até mesmo aquilo que Ele não queria dar, se você insistir, Ele dá. Às vezes para o teu próprio prejuízo, sabia? Por isso que nós temos que firmar princípios divinos na nossa vida. Não adianta, irmão, não adianta colocar a carroça na frente do boi, não vai funcionar nunca. E nós vamos passar a vida inteira resvalando, pelejando,
patinando e não chega a lugar nenhum, a vida inteira. Fica velho e não toma atitude porque não aceita os princípios divinos. E não pode culpar Deus, o culpado é você mesmo que não toma atitude. Não é verdade? Não tem pessoas que encasquetam com certas coisas, isso são espíritos. Por exemplo, eu não dizimo, às vezes isso é espírito familiar. Familiar. Você não é culpado, mas você herdou aquele espírito, e aquele espírito está te oprimindo, você nunca levanta a cabeça, nunca dá certo, tudo é com dificuldade, sempre ralando a cara no chão, porque tem um espírito na família ali, que é o espírito que entra, não deixa, aquele espírito está lá, enquanto aquele espírito estiver ali, você vai ralar até o final a cara no chão e nunca resolve, porque Deus não quebra os seus princípios. Quando Deus quer te abençoar, já poderia estar lá na frente. Nós temos, irmão, que às vezes fazer uma análise e dizer assim, eu não sou culpado disso, eu não herdei, então eu não quero esse espírito na minha vida, e você vai lutar e botar ele para correr, e a coisa muda dentro de casa. Deus se move por princípios, e aquilo que ele disse, ele não vai abrir mão. Você está me entendendo bem esta manhã? Às vezes tem que tomar atitudes radicais. Tem que fazer uma faxina espiritual primeiro aqui, em casa, botar para fora e ser radical. Dizer, eu não quero isso, e deu. Asa fez isso. Você acha que para Asa era fácil fazer isso? É uma coisa que estava arraigada em Israel. Eles já tinham lá aqueles altares, eles faziam festa para aqueles deuses, adoravam aqueles deuses. Asa chegou rasgando, disse assim, olha, eu não quero saber disso aqui, nós vamos mudar. Vamos quebrar tudo. Quebraram mesmo. E ele disse, vamos mudar nossa atitude, vamos buscar o Senhor, Deus de nossos pais, vamos observar a lei e o mandamento, e Deus disse, eu gosto disso, Asa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar paz no teu reino. Amém? Agora vamos ver, depois que ele toma as primeiras atitudes, olha agora que começa a prosperidade vir, porque a primeira atitude é espiritual. Às vezes a gente quer trabalhar para prosperar, mas não existe prosperidade definitiva, realmente, se Deus não estiver na frente. Isso está em toda a Bíblia, eu posso provar isso em toda a Bíblia. Vamos lá, versículo 6. Aí começou a bênção na vida de Asa. O que é que ele fez? Edificou fortes. Grave isto. Depois que se toma atitude espiritual, Asa começa a edificar. Quando você toma certas atitudes em sua vida, Deus começa a edificar algo em você mesmo. Começa na sua vida. Irmão, eu estou muito feliz. Tem coisas na igreja que me deixam feliz. A gente sofre muito na igreja, o pastor chora com você, ora por você, um membro vem, pastor, tem um problema, eu dou graças a Deus quando os problemas vêm, depois nós vamos falar aqui. Mas eu fico também feliz quando chega um bilhete, ou quando alguém dá um testemunho, ou quando eu começo a olhar, ou quando alguém diz, olha pastor, o senhor está prestando atenção na fulana, você já viu como mudou? Olha só, até as coisas mudaram, a feição muda, a gente vê Deus trabalhando. Isso é uma felicidade para um pastor, porque você está vendo que aqui você está pregando, está produzindo um efeito em alguém. E qual é o maior desejo eu como pastor? Eu quero ver você melhor. Amanhã eu quero ver você mais firme, eu quero ver você mais posicionado, eu quero ver você tomando atitudes em sua vida. Quando um pastor vê isso, é a maior alegria que tem. Não tem dinheiro, não tem nada, irmão, que alegre o coração de um homem de Deus do que ver uma vida posicionada. Deus quer edificar algo, mas Ele está esperando a minha atitude. Ele começou a edificar cidades fortes, isso diz que Asa começou a prosperar, porque a terra estava, presta atenção, só existe edificação quando tudo se aquieta. No meio da tempestade não tem como edificar nada. No meio do barulho, no meio do problema, no meio da inquietação, no meio da brigalhada, não se edifica nada.
não tem prosperidade, não tem como você dar o passo à frente. Deus tem que trazer primeiro uma quietude, Deus tem que começar a trazer primeiro uma paz, para começar a edificar as coisas. Amém? Agora veja, e não havia, falem bem alto, e não havia guerra contra ele naqueles anos. Oh, meu Deus do céu. Israel estava cheio de inimigos, querendo, porque o que tinha de gente de olho desse tamanho nas terras de Israel, porque eram terras boas, por isso que você vê muitos reis vindo contra Israel. Sempre tinha uma peleja, porque eles queriam se apossar, porque a terra era boa. Não era a terra que manava leite e mel? Todo mundo queria. Então eles vinham fazer guerra para se apossar. Mas quando Asa tomou as primeiras posições, Deus cortou isso, não deixou que tivesse guerra. Deus estava trazendo paz para aquele reino. E não tem nada melhor, meu irmão, do que ter paz. Do que você chegar em casa e ter a paz. Um lugar mais agradável que tem que ter é a nossa casa. Não é a casa do vizinho, não é a casa do outro, é a minha casa. Eu tenho que chegar ali, abrir a porta, a minha esposa me receber, eu dar um beijo nela, né? Dar um beijo nela, dar um abraço nela. E você sentir que Deus está ali dentro de casa conosco. Por isso que nós cuidamos com as coisas em casa. O nosso lar tem que ser sagrado. Nosso lar não tem que ser morada de demônio, de espíritos malignos. Porque às vezes nós mesmos atraímos os espíritos para dentro de casa. E quando o espírito está dentro de casa, irmão, não tem um lar que seja agradável se o espírito errado está ali. Como é que pode estar? Vai ter alguma guerra, algum problema vai ter ali. Certo? Você concorda comigo? Mas deixa Deus habitar, Deus morar ali. Irmão, até os irmãos gostam de ir em casa, porque eles chegam lá e se sentem bem. Porque Deus está na nossa casa. Deus tem que estar na cozinha, na sala, na copa. Deus está comigo na hora que eu vou dormir com a minha esposa. Ele está lá do lado. Ou não? Deus tem que estar lá. Você está vendo? Nós temos que pegar estas coisas da Bíblia, irmão. Porque eu sei que você fica pensando na sua casa hoje. Você fica pensando na casa dos seus parentes. Veja a diferença que é. Não tem casa que é só uma brigalhada só. Ninguém gosta de ficar naquela casa. Todo dia tem uma briga, todo dia tem uma briga, todo dia tem uma confusão. Aquele casal discutindo e brigando e levantando a voz. E a mulher grita para cá e o homem grita para ali. Na casa do cristão não é para ter isto. Eu estou mostrando aqui na Bíblia. Por que na minha casa tem que... Aqui tem Deus. A casa de Deus. Aqui não é a casa de Deus? Deus não está aqui? Ninguém está brigando. Nós estamos nos sentindo bem. Porque Deus está aqui. Aí chega em casa... Quer dizer, eu larguei Deus na igreja e vou abraçar o capeta lá dentro de casa. Negativo. Deus tem que ir comigo para casa. Amém? Amém? Só vai haver edificação quando tudo se aquieta. Deus lhe dera repouso. Deus lhe deu para ele tranquilidade. Senta com a esposa. Come, conversa, está bem. Ah, pastor, mas nunca vai ter um probleminha? Sim, nós temos sempre os inimigos que querem vir, né? Sempre nós estamos enfrentando, para enfrentar uma batalha, porque o inimigo vem, o inimigo ele quer entrar ali. Mas cabe a você ter a sabedoria suficiente para não deixar o diabo entrar. Inclusive essa é a nossa luta. Amém? Vamos adiante, vamos que tem coisas aqui boas para a gente ver. Disse, pois, a Judá:
Edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e... Prosperidade. Irmãos, eu fiquei com vontade de pregar isso para vocês esta manhã, para dizer que nós estamos do lado do maior, nós não estamos do lado do menor, nós não estamos do lado do pequeno, nós não estamos do lado daquele que fraco, nós estamos do lado do forte, é o forte que está conosco, o Deus Todo-Poderoso. Então só aí não precisa dizer nada. Tudo Ele pode fazer. Mas por que eu não estou prosperando? Por que ainda está tumultuado? É porque tem princípios a ser seguidos. Para que isto aconteça. Prosperidade não cai de paraquedas na casa de ninguém. Não. Prosperidade tem princípios para que ocorra. Eu sempre cito o Salmo 1 e cito de cor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Então você não tem que seguir conselho de ninguém. Você tem que ter cuidado com quem você tomar conselho. Porque tem pessoas que, em vez de se aconselhar com o pastor, ficam ouvindo conselho de outros da igreja que às vezes nem um pio é. Ele é um ímpio ainda. Está dentro da igreja, mas é um ímpio. E está dando conselho para os outros. E conselho errado. Isso está cheio. Se fosse eu, fazia assim, 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 assim. Aí tu dá ouvido, tu estás dando ouvido a conselho de ímpio. E a gente dá muito valor para o conselho de certas pessoas dentro da igreja. Você não tem que se aconselhar com ninguém na igreja. Tem um pastor para aconselhar você. Eu não quero incomodar o pastor. Isso é uma coisa errada. Você tem que pedir o conselho. Por quê? Porque você tem que aprender uma coisa. O profeta diz que Deus levanta o homem, não o homem, o ministério, para cuidar do povo. O ministério está aqui para cuidar de você, para defender você. O ministério que é de Deus, não é meu, é dele. Amém? E todas as bênçãos que tiver que vir para você, vem através desse ministério e da palavra que é pregada aqui. A porta é por aqui, por isso que quando você vem no altar, você está abrindo o seu coração, a porta está indo. Se a palavra está sendo pregada como ela é, sem rodeio, pura, genuína, confie nisso, porque Deus está cuidando de você e da sua família através do ministério. Então nós temos que ter uma relação de confiança um com o outro. Amém? Por isso que o diabo tenta afastar você do pastor. Por isso que às vezes o diabo coloca uma ovelha contra o pastor. Se ele conseguir, a ovelha está derrotada. Eu nunca vi ninguém levantar a cabeça que ficou contra o pastor. Não levanta nunca, porque é uma questão divina, não é minha. O ministério não é meu. Não tem nada a ver comigo isso, eu sou só a casca, o ministério está aqui, é do Senhor, como você é do Senhor. Deus está cuidando de você que é dele, através do ministério que está aqui, que é dele. Ele capacita o ministério para defender você. E as tuas vitórias que tens tido até hoje, é por causa que Deus colocou, Deus é ordeiro, equilibrado e coloca as coisas em ordem através do ministério. Você está me entendendo? Vamos mais um pouquinho? Nós precisamos finalizar isso aqui. Ele começou a edificar cidades, cercar muros, torres, portas, ferrolhos. O que significa portas, ferrolhos? Edificar muros. Muro é doutrina. Muro é segurança da cidade. No quietude, no repouso, você não fica relaxado. Quando Deus te dá um repouso, quando Deus te dá uma tranquilidade, quando Deus traz a paz na tua casa, é a hora de trabalhar, edificar, construir os muros, botar ferrolho nas portas, para o diabo não entrar, para o inimigo não entrar.
Mas às vezes a gente age diferente, quando o repouso vem, te relaxa. Ah, tá tudo bem, não tem problema, não tem uma tribulação agora. Relaxa, não é hora de relaxar, é hora de levantar muro, é hora de fechar as portas, botar ferrolho nas portas, porque uma hora o inimigo vai querer vir. E como é que se levanta muro, irmãos? É como Neemias fez, edificação. Você edifica a sua casa com a palavra. Pai, você tem que tomar atitudes, é fazendo o culto doméstico, é orando com a sua esposa, é se ajoelhando junto com ela. Olha meus filhos em volta da mesa, vamos ler a palavra. Meu irmão, eu nunca vi coisa mais difícil para fazer do que isso. Difícil, pastor? É difícil um pai chegar, sentar na mesa, botar sua esposa no lado e dizer, vamos ler a palavra. Você pode às vezes orar sozinho, você ajoelha lá na cama e ora, a esposa também. Eu estou falando de família sentada, família, você, sua esposa sentar. Vamos sentar nós dois aqui, vamos ler? E vamos orar, fazer uma oração juntos? Você já viu que é difícil fazer isso? Sejam sinceros para mim, é difícil ou é fazer isso? Eu não estou dizendo que você não ora sozinho, que você não se ajoelha sozinho. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando você e sua esposa. Porque geralmente os horários não coincidem. Tem que ir trabalhar, ela fica em casa, ou você sai para um lado, ela sai para o outro. E quando chega, já chega um turbilhão. E já vai aqui, ela vai ter que fazer comida, tem que limpar aqui. E para cá, para ali, e você está bem para o outro lado, vai ver outra coisa. Quando vê, chegou a hora de dormir, puf. Você já viu que a nossa vida é assim? Ela chega com a língua para fora, você também, de tanto trabalhar. E aí o tempo para Deus, que é juntos, que é a hora de edificar. Você sabia que se você não lê a palavra dentro de casa, começa a ter problemas, porque já viu que tem hora que você vai sentar para conversar e não conversa, dá uma briga? Já viu isso? É porque tem um espírito que está, porque você vai na rua lidando com o espírito, no seu trabalho, espírito. Entra cada uma pessoa carregada de espírito, você não vê mais. Se você fosse mais espiritual e mais sensível, você sentia o espírito nas vidas das pessoas. Nós trombamos todo dia com o espírito, no trabalho, na rua, no ônibus, no trânsito, e é espírito para cá. Quem trabalha com pessoas sabe disso, pessoas de todo tipo. Entra uma pessoa no teu táxi, que ela acabou de sair de um centro, ela vem carregada de quê? Mas entrou no seu carro. E você está em contato com aquela pessoa. Ou você está numa roda de amigo, para você é uma beleza, está ali conversando, estão conversando porcaria, pornografia, chamando palavrão, e você está ali no meio. Aí aquele espírito está ali. E espírito assaltam pessoas. Se você chega em casa trombudo com a tua mulher, se você chega em casa e não conversa com ela, ou ela vai falar alguma coisa para você, você... que é? Que é que deu? Tu não tá certa, tu tá errada. Tem um espírito ali que assaltou você e foi para dentro de casa, para causar problema lá dentro de casa. Nós temos que ser sábios. Eu estou errado? Você sabe que é assim. Quantas vezes você já se comportou dessa maneira? E não sabe nem por quê. Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo, que estão nos lugares celestiais. É a nossa luta todo dia. Todo dia. Então nossa luta é contra espíritos. Espírito ninguém vê. Espírito pode pular aqui em você e você nem vê. E traz ele para casa. Ainda traz ele ainda assim. Ó. Aí que chega em casa, com a esposa. Primeira palavra que ela está te esperando, ela já orou, mas você não vem preparado, bateu de frente. Aí já começa, fica meio bicudo hoje, ficou meio torto amanhã, ficou quieto, né? E aquilo fica ali. E se aquele espírito passar para dentro de casa, todo dia que chegar vai brigar. Eu estou dizendo, homem, tome atitude. Nós estamos estudando a palavra. Você tem que saber tomar atitudes. Sente na ponta da mesa com a sua esposa e diz, hoje não foi muito bem, mas vamos ler um versículo da Bíblia e vamos fazer uma pequena oração. Não precisa ser muita coisa, irmão. 15 minutos apenas, leia um versículo e faça uma oração com ela. Aquele espírito tem que sair correndo pela porta e Deus chega lá para dar quietude no teu lar, para dar paz e dar tranquilidade. Isso são atitudes que nós temos que tomar.
Nós tomamos atitude para tudo. Se o problema chega, nós tomamos uma atitude. Se a dívida está ali, você toma atitude. Se qualquer coisa vem, você toma atitude. Mas para Deus sempre é difícil tomar atitude. Então deixa Deus puxar a tua orelha. Você quer prosperar? Você quer prosperar? Então eu termino. Eu tenho que terminar o Salmo primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí vem Deus e diz, aí Deus entra. Quando ele vê você fazendo isso, ele diz, deixa agora, meu filho, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto esse homem fizer, prosperará. Você aceita essa palavra? Prosperará. Então, prosperidade está ligada a princípios. Se um homem prospera não nesses princípios, é mau, é satânico, é maligno. Então não é uma prosperidade de fato. Mas quando se prospera por princípios divinos, aí é bênção de Deus para a nossa vida. Então qual é a hora de botar porta? Qual é a hora de botar ferrolho? É quando a terra está quieta. É quando a coisa está tranquila. É a hora de botar ferrolho. Amém? Versículo 8, vamos adiante. Aí Deus começou a fortificar Asa, porque ele tinha um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês, que eram escudos, e lança. E 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Quanto é que faz esta conta total? Hein? 580.000 soldados Deus deu para Asa. Asa, vou te dar 580.000. Era hora de fortalecer o exército. Então, quando Deus te dá repouso, por causa das primeiras atitudes que você toma, aí aproveite, feche as portas para os espíritos, se fortaleça, começa a colocar as coisas em ordem. E Deus te dará um exército para lutar contigo. Amém? Agora você vê, estava em paz. A primeira parte deste tempo de paz foi um bom tempo. Se eu não me engano, foi 10 anos de paz, porque quando Deus faz, faz. Mas acontece que o diabo, o inimigo, nunca fica satisfeito quando um homem toma atitude ou quando uma mulher toma atitude. Mas para nós isso não é problema. O profeta já disse que nós não fomos chamados para um piquenique, nós fomos chamados para um campo de batalha mesmo. Versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles. Aí veio o inimigo, porque o inimigo não quer ver você tomando atitude. O inimigo não quer ver você sendo um cristão. O inimigo não quer ver sua casa em ordem. Aí ele sai com um exército, quantos? 1 milhão de homens e 300 carros. Quantos soldados o Asa tinha? Ele tinha 580.000. E o inimigo vem com 1 milhão. Nunca é fácil uma batalha espiritual. Você viu que o problema sempre a gente olha, meu Deus! É sempre grandão, nunca é pequeno. É a estratégia do inimigo. Ele diz, eu vou acabar com essa família. Eu vou acabar. Porque o inimigo, irmão, ele já queria atropelar. Vocês chegam para a casa de Deus, vocês que são novos aqui, batizados. O diabo olha para vocês e diz assim, eu vou passar por cima, eu vou acabar com o Natalino, vou acabar com a família do Everton, vou acabar. Ele quer passar, ele quer atropelar e ele se arregimenta. E ele vem. 1 milhão. Mas acontece que o Asa, ele tinha um exemplo do pai dele, Abias. Ele sabia como é que ele poderia agir quando o diabo viesse. Por isso que nós temos que formar um princípio. Como é que você vai agir quando o diabo vem? Aí diz assim, o diabo chegou lá em casa. Não se vence o diabo aqui, ó. Então não adianta falar.
Não adianta discutir. Não adianta brigar. Isso não vai vencer o diabo. Só vai chamar mais demônio. Porque quanto mais nervoso você ficar, quanto mais discutir, mais demônio entra. Vai explodir. E a gente confunde, quer vencer o diabo na briga, na luta. E se deixar puxa a orelha e morde a orelha mesmo. Aí diz assim, vou separar, porque não dá mais. Pronto. É o que o diabo quer. Conseguir. Dorme bicudo, um para um lado e outro para o outro. Passa uma semana inteira sem se olhar. Ih, o diabo gosta disso demais. Porque isso, quando você faz isso, irmão ou irmã, que você bica para um lado e o outro para o outro, passa uma semana, você está transgredindo a Escritura. Porque a Escritura diz que você nem deve se negar um ao outro só com consentimento mútuo, para que vá jejuar ou orar, se concordarem os dois. Se não, negativo. Mas o diabo chega ali e diz assim, olha, eu vou dormir no meio de vocês dois. Tu fica bicudo para lá e tu bicudo para cá. E ele está faceiro lá com aquele travesseiro lá gostoso que ele gosta lá na cama. Você quer o diabo dormir na sua cama? Então toma jeito. 1 milhão de carros. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha nos vales de Zefatá junto a Maresa. Agora, versículo 11, Asa copiou algo que ele aprendeu com o pai dele. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Oh, meu Deus! Aleluia! Aí o que aconteceu? Versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Meu Deus! Isso me deixa muito feliz. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante de Asa? Não, diante do Senhor e diante de seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Quer dizer, além do Senhor ferir, além de Asa ir lá, ainda voltou lá cheio de bens. Deus pegou o despojo dos bens que eram do inimigo e disse, Asa, leve tudo com você. Quer dizer, Asa ainda voltou abençoado, porque fez a coisa certa. Em vez da gente brigar, em vez da gente discutir, em vez da gente querer mostrar nossa razão, não, baixe a cabeça e clame ao Senhor e diga, Senhor, estava paz aqui em casa, como é que esse inimigo vem aqui? Não, Senhor, peleja contra ele por mim. Eu quero que o Senhor me dê vitória, irmão, como Deus deu vitória a Asa, ele vai dar vitória também a você na sua casa. No seu... Aquele problema está difícil lá no serviço? Parece que tudo vai cair por terra? Preste atenção numa coisa, irmão. Olha a tua vida. Você entregou sua vida a Deus. Você está vindo aos cultos. Você está sendo sincero com o Senhor. Você está sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Eu pergunto para você, qual é o problema do seu emprego que pode vir contra ti se você está fiel ao Senhor? Nenhum. Será que Deus está contra ti? Não, Ele está a teu favor, porque você está fazendo a sua parte. Se você consegue fazer a sua parte, irmão, é só você levantar a voz e dizer, Senhor, eu estou sendo fiel ao Senhor. Eu estou indo à tua casa, eu estou como um servo fazendo o melhor que eu posso, eu estou dizimando, eu estou ofertando. Com relação ao meu emprego, Senhor, eu não aceito, alguma coisa o Senhor tem que fazer. Você vai me contar depois o que Deus vai fazer, porque Ele vai ter que entrar em cena de alguma forma. Você concorda com isto? E feriram todas as cidades nos arredores de Judá,
porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa, quer dizer, muito despojo, muita coisa boa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em... Deus é perfeito em 3, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Você crê na Bíblia? Ah, mas isso foi lá para o rei Asa. Sim. E se nós aplicarmos esses princípios na nossa vida, vai funcionar para nós ou não vai? Deus ficou tão feliz que aí ele veio, ele desceu, ele vem na sua casa, ele vai descer como ele desceu lá, como nós lemos aqui no capítulo 15, no início dessa pregação. Então veio o Espírito de Deus, aleluia. Deus veio, desceu sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa. E ele disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto você estiver com ele. Eu quero que Deus esteja comigo, você quer também? Mas ele vai permanecer conosco enquanto nós estivermos com ele. Se o buscardes, talvez você diga, mas eu sou tão fraquinho na igreja, mas você viu aqui, na oração do Asa, o que ele disse? Tu estás, Senhor, tanto com o grande como com o pequeno, tanto com o maior como com o menor. Deus não faz diferença se você é um grande homem ou se não é, se você tem posses ou não, para ele é indiferente. Se você o buscar, você acha ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Aí ele diz, Deus falando, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Não era assim que você estava? Você não tinha um sacerdote para te ensinar. Muitas coisas erradas você fez porque não tinha um sacerdote para colocar sua vida em ordem. Não tinha um pastor para ir fazer uma visita ou para fazer um aconselhamento. Por isso que as coisas vieram desorganizadas, desordenadas, e você até se arrepende de coisas hoje. Israel esteve assim, e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Não era assim que era a nossa vida antes? Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Isso é Deus dizendo. Ouvindo, pois, Asas estas palavras, e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se. Aí, se ele já estava esforçado, aí que ele se esforçou. Aí foi lá, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim com eles, os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram no 3º mês, no ano 10º do rei Nado de Asa, e no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. Se a pessoa quer oferecer 6.000 ovelhas, entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, morresse. Isso a Asa foi radical. Se não buscar a Deus, vai morrer. Será que Deus gostou disso?
desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu... Fale bem alto. E o Senhor lhes deu... mais paz, mais quietude, mais tranquilidade. Irmão, isso é Bíblia. Nós temos que trazer isso para nós. Atitudes geram coisas boas. Atitudes corretas. Você sabe que... Eu vou só terminar esse capítulo 15 para a gente encerrar aqui. Ele nem respeitou nem a sua família que não buscava o Senhor, porque até a mãe dele, chamada Maaca, mãe do rei Asa, ele tirou depois, quer dizer, tirou ela do trono, para que não fosse mais rainha, porque ela fez um ídolo horrível a Aserá. Você vê que Asa não era conivente com os pecados nem da família dele. Se a mulher dele estava errada, estava errada. Se o filho estava errado, errado. Era a mãe dele. Não tem negócio de, mamãe, nada. A senhora fez um ídolo para Aserá, então a senhora vai sair desse trono, a senhora não é mais rainha. Pode sair. Depois a própria mãe. Isso é posição. Você não pode concordar com pecados que quer que seja. Acobertar pecados da família, seja da esposa, seja do filho. Você tem que ser ao lado da palavra. Deus vai te dar vitórias enquanto você ficar ao lado de sua palavra. Destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Ainda ficou uns negocinhos lá ainda. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, a casa de Deus, prata e ouro e utensílios. Arrumou, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Quantos anos ficou em paz? 35 anos de quietude, 35 anos de paz, 35 anos de bênção, 35 anos que acabou as brigas. Eu só pergunto uma coisa para você. Você crê na palavra? Você acha que isso pode se cumprir na sua vida? Você acha que Deus é capaz de fazer isso com você no seu lar e na sua casa? Eu creio que pode. Eu creio que pode. Por quê? Porque eu estou esforçando para viver isto. E cada atitude que eu tomo, eu vejo Deus agindo. Eu vejo Deus lá em casa. Eu vejo Deus dentro do meu lar. Então eu posso pregar isso para você esta manhã. Eu posso dizer que Deus pode fazer isto. Amém? Nós vamos parar aqui, mas eu quero continuar com você na próxima vez que nos encontrarmos. Nós vamos ver aonde Asa falhou. Porque nós vamos tomar o exemplo e ver, olha, isso aqui eu vou fazer, mas isso aqui eu não vou fazer. Porque Asa, daqui em diante você vai ver que ele mudou. E o problema de uma pessoa começa quando ele prospera muito. Quando Deus dá muito para ele. Porque é uma coisa tão natural, Deus te dá. Ele fica tão feliz pela tua fidelidade que ele te dá. Ele não mede, ele te dá. Mas aí começa um outro perigo. Porque quando Deus te dá, você tem que saber administrar o que Deus te dá. E nós vamos aprender com Asa. Amém? Qual é a primeira atitude que eu devo tomar na minha vida? Qual é a primeira atitude que você tem que tomar? É chegar em casa, fazer uma autoanálise com você e colocar para fora os deuses estranhos que estão aqui em primeiro lugar. Estão repartindo Deus com você.
Você está repartindo Deus com eles. E se você fazer uma análise mais profunda, você vai encontrar algum astarotezinho, algum azerazinho que está ali. E aquilo está impedindo de Deus trabalhar na sua vida. Primeira coisa que você faz, faça uma faxina, coloca para fora, tira esses altarezinhos, quebra tudo, as estátuas, corta os bosques e começa a buscar ao Senhor. E começa a observar a lei e o mandamento. Faça um propósito. Não, eu vou começar a fazer uma coisa diferente para Deus, tanto na minha vida, que eu vou ter os meus momentos com Deus, de encontro com Ele, e também com a minha família. Começa a fazer isto. E você vai ver como é que Deus vai começar. Ele vai entrar ali. Se você jogou fora aqueles estarotezinhos, Deus vai entrar. E você, a primeira coisa que você vai começar a experimentar é mais paz de Deus. É a primeira sintoma de que Deus entrou naquela casa, naquele lar, naquela vida. Amém? É a paz, é a tranquilidade, é a quietude que Ele começa a mandar. E quando você sentir isso entrar na sua casa, comece agora a edificar os muros, colocar ferrolho e as portas, que é para aquele inimigo que saiu não entrar de novo. Segurança. Feche os ferrolhos. São as atitudes que você tem. Não é muita coisa não, irmão. São coisas simples que Deus nos pede. Ele só está pedindo um momento mais com Ele. Que você sente, que você leia a palavra, que você pegue uma mensagem. É só isso que Deus... Será que isso é tão difícil nós fazermos? Não é. São atitudes, são coisas que nós colocamos a nossa vida em equilíbrio, em ordem, disciplina. Preciso fazer isto aqui para Deus nesse tempo. Custe o que custar, nem que eu chegue cansado, mas eu vou tirar um tempinho para Deus. Depois você vai me contar como as coisas vão acontecendo. Amém? Você quer fazer isto? Você vai fazer isto? Você vai tomar estas atitudes? Você vai ver que Deus vai te dar companheiros. Você vai ver os anjos de Deus dentro da sua casa. Amém? Andando ali dentro. É claro que o diabo vai querer se levantar, mas você já sabe o que fazer. Não é brigar, mas é clamar ao Senhor. E Ele descerá para te dar a vitória contra os inimigos. Vamos ficar todos de pé. Você quer orar comigo? Senhor, nós levantamos agora das nossas cadeiras, inclinamos a nossa cabeça em humildade diante do Senhor, em submissão à sua palavra, e concordamos que isto está certo. Pai, nos ajuda a tomar posições. Eu sei que o Senhor se move quando um homem ou uma mulher toma uma posição. Eu já vi isto acontecer aqui com homens, com pessoas que tomaram posições, mesmo no meio da tempestade, dificuldade, eles tomaram posições. E eu vejo hoje estas pessoas diferentes, eu vejo o Senhor começando a dar a vitória para eles. Pai, olhe para nós, nos ajuda a fazer um exame, que aquele prumo da palavra venha, que aquele instrumento de sondagem de Deus, do Salmo 139, venha agora dentro de nós, como Davi dizia, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu conheces o meu assentar, Tu conheces o meu levantar, ainda nenhuma palavra saiu da minha boca, Tu já sabe o que eu vou dizer, quer dizer, nada para o Senhor é encoberto, o Senhor está vendo tudo lá dentro de casa, as atitudes, as coisas, o dia a dia, o Senhor está vendo tudo. Não tem nada escondido, meu Deus. Eu sei que o Senhor está olhando os problemas
lá dentro de casa. O Senhor está vendo muitos os conflitos que estão tendo. Você está vendo, Senhor, como as coisas têm se desenrolado. Mas o Senhor também olha aqui dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração há um desejo de vencer. Porque nós estamos lutando, nós estamos aqui porque nós queremos a vitória. Nós estamos aqui porque confiamos num Deus que pode nos ajudar, como ajudou Asa. Mas nos ajuda a tomar as atitudes que Asa tomou. Porque nós sabemos que se tomarmos as mesmas atitudes, da mesma maneira como o Senhor agiu com ele, o Senhor agirá conosco, porque o Senhor não pode mudar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nos ajuda a colocar para fora, meu Deus, os altares estranhos, os deuses estranhos. Se há alguma coisa dentro de mim, Senhor, que ainda me atrapalha, que interfere na minha comunhão, que esteja me atrapalhando, meu Deus, que está se colocando entre eu e o Senhor, que ainda estou dando mais valor para aquilo, mais tempo para aquilo, mais disposição para aquilo. Pai, aquilo vai me atrapalhar, aquilo vai impedir as bênçãos de Deus, aquilo vai impedir que o Senhor haja, mas me ajuda a colocar por terra, me ajuda a quebrar estes postes ídolos, me ajuda a colocar estas coisas pelo chão agora, me ajuda, Senhor, a quebrar tudo, me ajuda, Senhor, a ver onde é que eu tenha que tomar uma posição hoje por Ti, pela Sua palavra, que eu vá, meu Deus, a colocar as coisas em ordem, buscar o Senhor em oração, estar junto com a minha família. Pai, me ajuda a fazer isto, porque eu sei que se eu conseguir fazer isto, o Senhor vai fazer a sua parte. A primeira coisa que nós queremos é tranquilidade em casa, nós queremos a tranquilidade dentro do lar, nós queremos, Senhor, a quietude dentro da nossa casa, nós queremos, Senhor, que o equilíbrio comece a chegar. Pai, nós queremos ver a diferença na vida do esposo, da esposa, dos filhos, meu Deus, nós queremos ver esta família em ordem. Pai, faça isto, e quando nós vimos estes primeiros sintomas chegarem, nós começaremos a nos alegrar. Aí nós vamos levantar os muros, nós vamos fechar as portas, vamos colocar as trancas, os ferrolhos. Essa é a nossa parte, meu Deus. Nós vamos fortalecer o exército, porque em algum momento o inimigo vai querer voltar, mas nós já temos a vitória, porque nós vamos clamar ao Senhor. Nós temos voz, nós temos um joelho para dobrar, nós temos um Deus para quem clamar, nós temos um Deus que está ao nosso lado. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia. E se o Senhor pode socorrer Asa, o Senhor pode socorrer a cada um de nós também. Entre dentro de casa, resolva os problemas, faça uma obra, expulsa aqueles inimigos que estão ainda ali, para que o nosso lar comece a entrar em equilíbrio. É isso que nós queremos para cada família. Nós levantamos a mão diante de Ti agora, Senhor, para o lugar de onde vem o nosso socorro e o nosso refúgio. Nós não nos importamos mais com nada, queremos só que o Senhor entre em cena e que faça uma obra, e que agora responda a oração deste irmão e desta irmã, que entre em cena nesta casa e neste lar agora, em nome de Jesus. Há um ministério pregando para este povo, há um Senhor cuidando deles, há um Senhor que pode fazer melhor do que pedimos ou pensamos, mas nos ajuda a nos livrar destes espíritos, muitos deles herdados, que trouxemos conosco, que vem da nossa família. Nos ajuda a nos libertar do espírito do pai, do espírito da mãe, do espírito errado que veio do avô, daquelas coisas que nós não queremos que fique, Senhor, mas se está ali, nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Não é o espírito do meu avô que tem que reger a minha casa, não é o espírito do pai ou da avó que tem que estar ali. Nós queremos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo em nossa casa. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Nos ajude, meu Pai. Tome-nos em Tuas mãos e faça algo por nós. Responda a nossa oração, pois nós lhe agradecemos. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Se você concorda comigo, diga amém. Diga amém novamente. Mais uma vez, amém. E assim seja para com você, seja para com sua casa, seja para com sua família, seja com relação ao seu trabalho, seja com relação a tudo que você precisar. Nesta manhã, que você se aposse disto, que você tome isto em primeiro lugar em sua vida, que você pratique isto, que você aplique isto. E este ministério diz que Deus vai responder e vai agir com você.